Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do momento em que estão assistindo ou ouvindo isso. Antes de mais nada, me apresento. Sou Fernando Marina, jornalista independente, criador do podcast Merienda com Nando, que é publicado no YouTube, Spotify e iVoox. Faço entrevistas com pessoas muito diferentes. Minha temática é bastante variada. E sim, é verdade que minhas entrevistas têm um toque de profundidade. Hoje trago comigo Jean-Pierre Garnier Mallet, autor da teoria científica, do desdobramento do tempo e do espaço. Foi uma entrevista um pouco difícil, pois a barreira do idioma foi um desafio a superar. Agradeço muito a Carolina por se oferecer para estar presente e fazer com que essa barreira fosse muito mais fácil de ultrapassar. E antes de começar, gostaria de fazer algumas advertências sobre a entrevista. A primeira advertência é que esta não é a típica entrevista que costumam fazer ao Jean-Pierre sobre os princípios básicos da teoria, mas sim perguntas que fazemos nós que já aprofundamos na teoria do desdobramento do tempo. Por isso, antes de seguir com o vídeo, recomendo muito assistir algumas entrevistas de Jean-Pierre, algumas de suas conferências, ler seus livros e também, se possível, participar de alguma de suas formações. Caso contrário, será muito difícil compreender o que falamos aqui. A segunda advertência é que, por não ser a típica entrevista feita ao Jean-Pierre, pude perguntar muitas coisas e pode parecer em alguns momentos que saltamos de um tema a outro. Mas isso ocorre justamente porque faço perguntas específicas sobre alguns aspectos da teoria. A terceira advertência é que seguramente vocês perceberão que esta não é uma entrevista que dá para assistir ou ouvir apenas uma vez. E já entender tudo. Será necessário ver várias vezes para captar tudo o que Jean-Pierre diz aqui. Portanto, recomendo assistirem com especial atenção e não apenas deixarem rodando de fundo. Dito isso, deixo vocês com a entrevista e espero que a desfrutem muito. Bem, antes de tudo, Jean-Pierre, muito obrigado por aceitar a entrevista e a você, Carolina, por organizá-la. Sou eu quem agradece a você. Em segundo lugar, gostaria de comentar que grande parte da minha audiência já conhece o material sobre o desdobramento do tempo. Temos falado muito sobre isso, e trago algumas dúvidas que surgiram em minha comunidade, que viu suas entrevistas, seus trabalhos acadêmicos, seus livros, e alguns inclusive participaram de suas formações. Temos muito claro que viemos à Terra para dormir, para viver em benevolência, e que é muito importante encontrar um bom adormecimento e abandonar toda dúvida, vontade e medo. Não estamos aqui apenas para dormir, certo? Jean-Pierre, a primeira dúvida é que você costuma comentar que o Criador, no início de tudo, quando estava sozinho, se perguntou quem era, e então se desdobrou para responder a essa pergunta e muitas outras que surgiram. Nesse momento em que o Criador se desdobra, sua consciência também se desdobra? Esperem, por que o Criador? Eu nunca falei de um Criador único assim, como vocês dizem, um Criador de tudo. Nunca falei de um Criador único para todo o universo, e que esse Criador seria também aquele que cuida de nós e cria nossa criação limitada. Existem inúmeros Criadores. Então, a consciência desse número de Criadores está desdobrada? São coisas que não são muito científicas, são especulações esotéricas sem grande interesse. E quero lhe perguntar, por que nisso há muita confusão? A informação que recebemos, que pode ser boa para nós, vem do nosso duplo ou de um desconhecido, do futuro. Recebemos por antecipação sistematicamente todas as informações do futuro. O duplo nunca nos dará nenhuma informação, porque perderia energia. Porque não sabemos o que você fará com ela. Abrimos a torneira das informações do futuro. É o que futuro nos informa. E nesse caso, recuperamos a energia. E como podemos diferenciar as informações que nos chegam, que são boas para nós, das que são ruins? Se o seu pensamento não causa dano a nada, não faz mal a ninguém. Se não causa dano a ninguém, você recebe informações antecipativas. 1/3 de segundo antes de saber que não causa danos a nada a ninguém. Foi comprovado experimentalmente por um cientista que recebeu um prêmio Nobel, embora isso tenha passado despercebido. Mas, no entanto, a teoria do desdobramento demonstra
Cientificamente que recebemos informações antecipativas que nosso cérebro não fabrica, que nosso cérebro decifra a cada instante para nos fazer viver. É uma lei científica. Antecipação. Chamo de antecipação clássica. Mas a velha palavra era vidência, ver as coisas antes que aconteçam, ver os perigos para que não ocorram. Mas hoje em dia é a vidência de ver o porvir para que aconteça. E como você definiria o duplo? Somos nós mesmos em outro tempo. Somos nós mesmos, mas em outro tempo. Podemos vê-lo fisicamente? Se você o ver, você morre fisicamente. Porque o corpo que nos anima atualmente estará podre em um cemitério ou onde for. Você também menciona que estamos vivendo o apocalipse, porque estão se abrindo os selos do apocalipse com as explosões solares. Teria que definir o que é o apocalipse. O apocalipse é a revelação da verdade? Não necessariamente a verdade, mas toda a verdade e também as mentiras. Tudo que está oculto, não ficará nada escondido. Tudo o que estava escondido antes será revelado pelas explosões solares. Há 7 delas, e já ocorreram 5 explosões solares. Agora só restam 2, e essas 2 próximas, a data pode ser o mais tardar, entre 2033 e 2063, no máximo. Você tem esperança de que as 2 últimas explosões solares ocorram sucessivamente? Pela ignorância da Terra atualmente, seria provavelmente uma proteção para a humanidade. Pode ser que as 2 explosões ocorram ao mesmo tempo. A teoria do desdobramento do tempo não é algo esotérico. Ela permitiu-me demonstrar que iria haver uma explosão solar em 13 de março de 1989. A partir das explosões solares que havia ocorrido antes dessa, foi graças a elas que eu pude prever matematicamente e cientificamente que haveria a 5ª explosão solar de grande envergadura. O observatório não entendia como eu pude adivinhar aquela grande explosão. Era uma época muito difícil, que consideravam que os buracos negros não existiam. E a explicação dada envolvia justamente buracos negros. Mas hoje em dia, os buracos negros são perfeitamente admitidos, inclusive na França, o que significa que já são aceitos em todo o mundo. Isso quer dizer que Stephen Hawking leu sua teoria e a usou para desenvolver a sua sobre os buracos negros? Ah, não. Stephen Hawking foi contatado sim, mas ele foi rejeitado pela comunidade científica. Tentaram, mas era complicado, porque ele falava com muita dificuldade. Mesmo assim, quando descobriram que os buracos negros existiam, foi 5 anos após sua morte. E descobriram também que havia radiações saindo dos buracos negros, que corresponde ao final de um ciclo. Essas radiações receberam o nome de Radins Prize e lhe deram um prêmio Nobel. Teria sido melhor se o tivessem dado em vida, pois teríamos aprendido muito mais coisas naquela época, quando se falava de prêmio Nobel. Mas ele foi praticamente excomungado do círculo científico. O número 144.000 da Bíblia é apenas um número simbólico. Para simplificar, saiba que há 24 horas, com minutos 60 minutos por hora, 60 segundos por minuto, contando os dias, as noites, os tempos e tudo mais. Isso permite passar muito facilmente de um espaço imaginário a um espaço real. Porque, quando se eleva ao quadrado um número imaginário, torna-se real. Isso é totalmente matemático. Você tem equações, números e outras coisas, usa-se essa simplicidade. Elevado ao quadrado com uma boa conclusão, com um círculo. Um atravessa pelo meio, outro dá a volta por cima. Aquele que atravessa faz o que chamamos de diâmetro, que ao dar a volta por cima, vê seu ponto de partida e seu ponto de chegada. São os 2 lados do triângulo retângulo. Ele atravessa a hipotenusa do triângulo retângulo. Aquele que está no exterior vê as distâncias elevado ao quadrado em relação ao que está no interior, passa pela hipotenusa. Aquele que está no exterior toma um trajeto já realizado, e esse trajeto que tem por fazer se iguala à hipotenusa, com uma condição de elevar ao quadrado as distâncias. Já o teorema de Pitágoras, o quadrado dos lados do ângulo reto é igual ao quadrado da hipotenusa.
São iguais com a condição de elevar ao quadrado as dimensões que você observa. Então, é necessário que esses números de pessoas estejam em boa conexão com seus duplos para salvar o planeta? É uma boa suposição. Supondo vemos o que ocorre na Terra no final do ciclo, em que todas as guerras se amplificam, os armamentos são enormes e já não se conta mais os mortos. Não sabemos onde estamos, não vemos a paz reinar na Terra, mas nunca se sabe. É uma possibilidade. É possível acabar com as más informações, com as guerras e mortes neste tempo? Tudo depende de cada um de nós. Claro, sempre haverá alguém ouvindo informações ruins. Não? Recebemos informações antecipativas, recebemos boas e ruins. Enquanto houver informações ruins, haverá guerra, matanças. Se tivermos informações ao contrário, pacíficas, haverá paz. Mas bem, isso seria um sonho. Atualmente estamos em um desconhecimento total da lei dos tempos. Quais as chances de que isso ocorra assim? Que conselho você daria aos jovens para se prepararem para quando ocorrer a última explosão solar? Que tentem, o máximo possível, controlar o que estão pensando. Chequem de maneira que seus pensamentos não causem dano a ninguém. Se pensarem coisas desagradáveis, viverão e padecerão coisas desagradáveis. E por que o futuro se abre antes do passado? Não é bem assim. O futuro e o passado são ao mesmo tempo que o tempo presente. Sua pergunta é: o futuro? O que vai ocorrer? O futuro já está aqui, concomitante junto com o passado e o presente, porém em velocidades diferentes. Primeiro vamos definir o que é passado, presente e futuro. Segundo a lei do desdobramento, são 3 tempos ao mesmo tempo, porém não na mesma velocidade. Má denominação de passado, presente e futuro. Na matemática, você pode utilizar o imaginário. Imaginar o quadrado ao negativo, potência 3 imaginário positivo, imaginário potência 4 ao quadrado, sexta potência 7. Você também menciona que, quando os tempos se unem, encontraremos os duplos, nós que estamos aqui e os desconhecidos do futuro. Cada explosão solar acerta os 7 planos de desdobramento, e a sexta explosão solar será pouco tempo e modificará o planeta de maneira muito grande. Acontecerá a justaposição do visível e do invisível. Os antigos chamavam de dia e noite. Nas matemáticas atuais chamamos de plano real e plano imaginário. Quando o imaginário se torna real, justamente por uma modificação importante do ciclo de desdobramento dos tempos, então temos possibilidades extraordinárias, incríveis, que estão à nossa disposição. E como veremos os duplos e os desconhecidos do futuro? Nós os veremos também. Essa é uma pergunta. Você os verás. E como será? Eles virão com esses corpos gloriosos como estão no seu tempo? Você os verás. Agora quero te perguntar, Jean-Pierre, sobre os OVNIs. Eles são desconhecidos do futuro, ou são uma tecnologia dos desconhecidos do futuro? Eles são realidades atuais, igual às realidades passadas. Quando se abre o espaço, você os podem ver. Quando o espaço está fechado, supomos que existem também, devido a certos fenômenos, hoje em dia ainda considerados misteriosos, como alguns círculos nas plantações. Você também encontrará muitas pessoas que contam muitas besteiras. Quando você entra nessas coisas, você vê que a verdade se torna com pouco crédito, e você trabalhou com os militares. Quero te perguntar sobre eles, porque eles tentam ocultar a existência desses desconhecidos do futuro e dos duplos. Eu suponho que isso não mudou. Os militares desconfiam de muitas coisas. Eu posso contar minha instrução como fui recrutado. Na época se chamava ADR, Direção de Investigação. Eu tinha uma reunião com um coronel. Estava na sala de espera. Outras pessoas estavam sentadas. O coronel não chegava. Conversamos e estávamos felizes. O coronel estava atrasado. Depois de meia hora esperando, o coronel era o que estava sentado ao meu lado e que me aceitou na investigação militar, quando era jovem. Método. Dos militares da época. Método superior para saber quem contratar e quem não. Eles conseguiram fotografar entidades com câmeras de infravermelho. Eles são os desconhecidos do futuro? Não sei dizer. Não trabalho nesse âmbito. Pode ser suposições, montagens.
Há tantas coisas falsas, desconfie de tudo. Sobretudo, criam muitas coisas falsas, para depois fazer crer que as verdadeiras são também falsas. Alguma vez já mencionou que no Sol há seres que vivem lá? No Sol? Não posso ter mencionado algo que ignoro totalmente. E você acha que no resto do planeta, segundo a teoria, e não é questão de crença, mas você sabe cientificamente se há vida, porque são outros espaço-tempos? É possível. Eu não vejo por que, no universo imenso, haveria apenas um pequeno planeta em um sistema solar pequeno, numa galáxia pequenina, e que só aqui haveria criaturas? Bilhões de bilhões de bilhões de criaturas? Quero te perguntar sobre o dídimo. Esse é outro tema. Jesus tem um dídimo? Para explicar sobre o dídimo, não posso resumir em poucos segundos. O desdobramento é um tema. Todo mundo vive um desdobramento, onde existem 2 tempos ao mesmo tempo. Mas para viver, há que viver em 3 tempos ao mesmo tempo: passado, presente e futuro. Pois imaginar que é possível viver em um passado e um presente e outro no presente do futuro. Mas essas 2 criaturas é aquele que era, aquele que é e aquele que será. A visão era um pouco esotérica. Agora temos que ver. Nem tudo é científico o que há com eles. Há muitas coisas que se contam sobre isso que não são verdades e podem guardar o que corresponde às coisas científicas. Pode me dizer, se Jesus tem um dídimo, precisa saber o que significa essa palavra, o que se entende por dídimo, dídimo que se desenvolve aos pares, duplos. Isso é uma informação que se define perfeitamente cientificamente. Com isso, pode-se tentar entender os escritos antigos que explicavam o que eram os dídimos para os gregos, por exemplo. Os dídimos eram Adão e Eva. Contam horrores com Adão e Eva. Tem que ter cuidado com tudo isso, mas o grego é uma escrita muito sábia, que a teoria do desdobramento permite explicar. Expliquei na Grécia na semana passada em uma conferência. Expliquei aos gregos o alfabeto grego, que é muito científico, mas foi varrido por tantas informações falsas. Tirar o pode tudo não é nada fácil, e é arriscado. No livro Mude Seu Futuro, você menciona que se passamos do espaço-tempo 4, entramos nas trevas? Tem alguma ideia de como devemos fazer? Eu não falo de espaço-tempo. De tempos? Temos tempos diferentes em um mesmo espaço, ou temos espaços diferentes no mesmo tempo. Isso é a física, um pouco mais acessível. Simplificamos muito as coisas, mas com os séculos e as simplificações, chegamos a coisas não criáveis. Por exemplo, Eva foi criada pela costela de Adão. Imagina isso como foi publicado em um livro francês, tendo bons cirurgiões, tomando a costela de Adão, criaram Eva. Só que para tomar a raiz quadrada de um número em sumérios, se dizia que é como tomar a costela de um homem. Em grego antigo também, ou seja, quando se eleva ao quadrado um número ou quando toma a raiz quadrada dele, passa-se efetivamente de Adão a Eva. As equações nas quais estás obrigado a elevar ao quadrado as variáveis e, em sentido contrário, tomar a raiz quadrada. Estamos cheios de explicações esotéricas que contam histórias completamente sem sentido, totalmente tortas. Tem que jogar tudo isso no lixo, mas tem que explicar o porquê. E o porquê foi desviado. Tudo isso se pode explicar. Qual a relação entre o conceito nous em grego com o desdobramento do tempo? Em grego significa intelecto, mente, razão, o espírito. Se refere à faculdade de compreender a realidade. Jean-Pierre não entendeu a pergunta, por isso respondeu de forma diferente. Nós estamos desdobrados. Vivemos em 2 tempos ao mesmo tempo. Para viver em 2 tempos ao mesmo tempo, tem que ser duplos. No início do tempo de desdobramento, há um ciclo de desdobramento dos tempos e um final de ciclo de desdobramento dos tempos, que é marcado por 7 explosões solares. Já aconteceram 5 explosões solares, faltam 2, são as 2 últimas do final. Ninguém se preocupa com isso. É a 6ª e penúltima explosão solar, que verdadeiramente irá modificar nosso planeta. Ocorrerá o mais tardar em 2033. Isso será uma guerra entre os duplos e os desconhecidos do futuro? Não. Esse acontecimento será uma modificação planetária, muito importante.
como ocorre a cada 25.000 anos. Sabemos também por outro ciclo de Milankovitch. Tem umas glaciações muito terríveis na Terra. Esse ciclo é 2/3 de ciclos de 25.000, desde 41.000 anos. Isso se comprova na Terra com muitos experimentos, e os ciclos zodiacais, como diziam os antigos, que é de 25.000 anos, que correspondem aos 7 espaços reais ou imaginários, no sentido matemático do término, que os antigos chamavam de dia e noite. Devemos saber o que é verdadeiro e o que é falso. O dia esconde a noite, porque o dia esconde a noite que segue adiante. Uma vez que o dia está escondido por uma noite e continua seguindo adiante. Esses são os planos reais e os planos imaginários. Um plano real cobre um plano imaginário, e o plano imaginário segue adiante, segue com seu movimento. Como o plano real tem planos diferentes. Os antigos chamavam isso de dia e noite. Não tem nada a ver com nosso dia e com nossa noite. Que a noite desapareça. No plano imaginário não desaparece, mas no final dos tempos descobrimos que ocorrem 6 planos imaginários e 6 planos reais. No final do ciclo dos tempos, todos esses planos acionam uma justa posição no 7º plano, que é o final do 1º plano. No seu livro, Mude Seu Futuro através das Aberturas Temporais, mencionas que Jesus vai ao inferno e resgata nossos duplos para levá-los ao espaço-tempo. 7. Como será? A cada 2.000 anos temos alguém que vem, Yeshua, lembrando que é Jesus, que é o 12º e já havia vindo outros 11 anteriores. Deveríamos saber, os gregos já sabiam. Tenho buscado e pesquisado muito, mas só encontrei 2 deles. Um deles é conhecido e chamado Hércules. Penso que seja ele porque está nos 12 trabalhos de Hércules. Poderia corresponder com algo válido. Temos a deusa Suméria Deusa, a deusa Niburu. E também haviam sido condenados à morte e ressuscitados, ao 3º dia igual a Yeshua Jesus. Mas tudo isso não tem nenhum interesse a nível científico. É só para mostrar que antes seguramente se conhecia tantas informações ditas científicas, mas eu desconfio bastante que sejam esotéricas. Mas como todo cientista, tenho que manter de todas as formas tudo a nível científico. Com todos os meios científicos que conhecemos hoje em dia. Coisas esotéricas baseadas em temas científicos reais pode ser possível, mas deixar uma contradição também é possível. No ciclo de desdobramento, mencionas que há 6 noites e 7 dias, e mencionas que nas noites o duplo tem que estar no passado e nos dias no futuro. São 6 dias e 6 noites a nível científico. A nível científico, temos um espaço real e um imaginário. Esse espaço imaginário é um espaço desdobrado de um espaço real. Os antigos chamavam de dia o espaço real e a noite de espaço. Imaginário é isso, 6 dias e 6 noites. Tudo isso explico cientificamente, mas com os termos matemáticos atuais, que nada pode contradizer. Mas tem termos antigos porque os matemáticos entendiam. Devemos saber que temos os meios matemáticos, que fala dos mundos imaginários, que tem uma total realidade. Basta saber o que é um espaço imaginário, perfeitamente real. A palavra imaginária, em matemática, significa que é totalmente inobservável, mas que é também real. Costumas comentar que há 4 momentos importantes no ciclo de desdobramento, que são Escorpião, Leão, Touro e Anjo, nos quais o Criador vem aqui, para se manifestar para dar a boas notícias. Abrem feitos de períodos importantes que eram conhecidos. No passado eram nomes conhecidos como Touro, Leão, Escorpião e Anjo. Esses períodos eram poucos científicos. Eu prefiro lidar no âmbito científico e concluir que os nossos antepassados conheciam esses períodos e havia dado nome a cada período. Mas tudo é contado à maneira deles, períodos em que metade deles precisam ser descartados, porque não são científicos. Não é científico falar sobre eles. O que devemos saber é que, cientificamente, esses períodos existem. Há um movimento de desdobramento que permite explicá-los de maneira simples, com o movimento dos planetas, associados de 2 em 2, com um ciclo bem conhecido, que os antigos também conheciam. Chamavam esse ciclo efetivamente de ciclo a serviço da vida. Em grego, diáconos. São os ciclos zodiacais. Contou-se tantas tolices não científicas sobre isso
que é preciso ter cuidado ao falar desses assuntos. Melhor tratar no âmbito puramente científico, porque cientificamente não se pode contrariar. Você também costuma mencionar que Jesus tem dois duplos, um Paráclito e outro mais. Quem seria esse outro? Mencionam coisas como se fosse eu, que ensino, mas não ensino isso. Sempre noto que as pessoas provavam que conheciam uma teoria. Essas palavras mudam tanto de sentido que falar cientificamente seria totalmente errado. Por exemplo, a palavra Paráclito significa ao lado da fechadura, mas seria preciso começar por saber o que é fechadura, sem inventar tantas coisas. Como se inventou nos domínios esotéricos. Não tem nenhuma conotação científica validada. Uma última pergunta. É possível que haja um novo ciclo de desdobramento posterior a este? Sim, claro que sim. E todo mundo se reunirá com seu duplo no final, ou teremos que ir até ele nós mesmos? Esse é outro tema. Isso é um fenômeno terrestre. Somos partes da Terra. Um exemplo conhecido, o ciclo de 25 mil anos. O que ocorreu nesses 25 mil anos? O que ocorreu com os Neandertal daquela época? Hoje em dia, a Terra está povoada por Cro-Magnon e não por Neandertal. O que aconteceu com eles? Não há cadáveres, não se encontram restos, nada. Desapareceram repentinamente. Procuraram, mas não encontraram nada. O que se sabe é que os Neandertal existiram por 25 mil anos. O que se sabe é que os Cro-Magnon, que se seguiu os Neandertal durante 25 mil anos, possui 7% do genoma dos Neandertal. Hoje temos 7% do genoma deles. Ou seja, os cientistas daquela época eram capazes de transformar um macaco inteligente em um ser inteligente como nós, mas com 7% de genoma de Neandertal. Não é algo bastante extraterrestre tudo isso? Por último, quero perguntar se você teve alguma experiência com os militares que talvez não tenha contado normalmente. Não porque não pudesse, mas porque não surgiu a oportunidade. Naquela época, quando você deixava de trabalhar com os militares, tinha um dever de silêncio militar obrigatório de 10 anos. Depois, tinha que buscar outra profissão que não fosse pesquisa, e foi o que eu fiz. Não trabalhei mais com aquela maneira de pensar ou agir, e não me arrependo de ter deixado esse trabalho. Uma última pergunta muito importante. No livro Mude Seu Futuro, você menciona que se uma pessoa estiver em plena conexão com o duplo de Jesus, é possível que Jesus retorne. O duplo de Jesus, Paráclito? Não, não é o mesmo. Isso quer dizer que, se uma pessoa estiver em conexão com o duplo de Jesus, não é o Paráclito, pois não é a mesma coisa. Então, Jesus pode voltar através de uma pessoa, ou ele voltará em um corpo distinto? Ele virá, num corpo que será capaz de se materializar. A materialização de um corpo é um tema diferente, não científico, mas esotérico, sobre o qual contaram tantas tolices que nem ousamos falar disso. Mas o que é a materialização de um corpo? Alguns vão falar de aparições, outros de fenômenos sem lógica, mas é importante saber que o duplo existe, que não é um puro espírito, como as religiões tentaram fazer acreditar. Há um corpo como o nosso, um espírito como o nosso, e há uma troca de informação entre o corpo e o espírito, que requer uma informação entre passado, presente e futuro. Porque para sobreviver necessitamos de informações, utilizando um espaço científico, passado, um espaço que se estende, experimenta, e vamos ver o que é bom ou ruim. Há uma frase bíblica que ilustra isso muito bem. 1000 anos é como um dia, ou seja, aquele que está no passado em relação a quem está no futuro tem uma diferença de tempo muito grande. 1000 anos no futuro é como um dia no passado. Nós no meio temos as sínteses de 1000 anos, graças àquele que está no passado e que nos dá em um dia. E por último, se quiser deixar uma mensagem para o público, pode dizer o que quiser ou esclarecer algo que possa gerar alguma confusão. O problema é a liberdade que temos na vida. A questão é a liberdade de falar como cientista. Eu falo como cientista de uma descoberta relacionada a algo muito importante. Antes, incluindo as teses dos meus estudos, que foi publicada na Academia de Ciências, escritos na Academia de Ciências, não queriam me dar o diploma necessário, mas me deram posteriormente,
para poder justificar que eu era capaz de ter estudos na Academia de Ciências. Para mim, isso foi bastante surpreendente. Naquela época, foi dispensado do cargo de general para poder fazer isso. Estava na Academia da França. Época bem antiga. Hoje em dia, quando se descobre algo muito importante, todas as portas se abrem. Foi um momento que trabalhava como militar. Não me interessava a academia. Não me interessava em nada. Muito obrigado, Jean-Pierre. Muito obrigado, Carolina. Nós que agradecemos por esta entrevista.